Olá, galerinha do sexto ano. Vamos lá para mais uma aula de artes. O corpo comunica. Então, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho sobre a linguagem corporal. O nosso corpo, ele fala muita coisa, mesmo a gente estando em silêncio. Então, nenhum ser humano ele é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. E aí, quem dizia isso já era Freud, um grande estudioso e especialista da mente humana. Então, ele quer dizer que, por mais que a gente fique calado, que a gente não fale o que está sentindo, o nosso corpo ele acaba nos dedurando, nos entregando. Então, o nosso corpo ele fala todo o tempo, nas expressões do rosto, nos olhares, nos gestos, nas posturas, tom e ritmo da voz. E por isso é importante que a gente consiga também entender essas linguagens não verbal. E independentemente de qual seja a nossa língua falada, as nossas emoções elas são universais. Então eu posso falar espanhol, inglês, português, francês, grego, que a gente não vai conseguir se entender muito com a língua falada, mas eu consigo entender as pessoas pelas emoções, e essas emoções elas são universais no mundo inteiro, independente da minha etnia. Então, uma pessoa do outro lado do mundo ela é capaz de identificar as expressões associadas a uma determinada emoção. E isso acontece por meio da linguagem corporal, como o estado emocional de uma pessoa reflete também no seu exterior. Então, a linguagem corporal ela pode parecer abstrata e bem subjetiva, mas o seu uso é tão importante para a comunicação quanto o próprio domínio da linguagem verbal. Isso porque, durante uma conversa, por exemplo, as palavras que saem da sua boca estão longe de ser a única forma que você utiliza para se comunicar. E aí, o corpo, então, ele diz mais do que as palavras. Ela aparece na nossa postura, essa linguagem corporal, nos nossos gestos, no quão próximo estamos de outra pessoa ao conversar com ela, nas nossas expressões faciais, que é as expressões do rosto, e até nos movimentos que nossos olhos fazem. Então, de acordo com um estudo realizado pelo Dr. Albert Ebrabion, a comunicação ela é dividida em 3 elementos: o que se fala, como se fala e o que o corpo fala. Então, nossos gestos, movimentos e posturas, ao falar, dizem muito sobre o que estamos sentindo. E aí, nessa linguagem corporal, então, a gente consegue ver que o que a gente fala é apenas 7% da nossa comunicação. Como a gente fala é 38% para se ter comunicação. E a maneira como o nosso corpo fala, como o nosso corpo se expressa, é 55% da nossa comunicação. E aí aqui eu coloquei algumas informações, eu até peguei de outros sites, que é um conjunto de gestos, como se fosse uma avaliação crítica. Então essa posição, mão no rosto, com o indicador levantado, levantando a bochecha, mais dedo tampando a boca enquanto o polegar sustenta o queixo, essa posição aí do rapazinho, significa que essa pessoa está fazendo uma avaliação crítica de algo. Uma pessoa que fica de cabeça e queixo levemente inclinados para baixo é uma pessoa hostil. Pernas muito cruzadas, mais braços cruzados sobre o peito, é uma pessoa que está na defensiva, que está querendo se proteger. Então, essa avaliação crítica defensiva com hostilidade. Aqui também, quando a pessoa está mentindo, tapar a boca com uma mão, mentira. Levar essa mão à boca, mas roçar a boca com os dedos, também é situações de pessoas que provavelmente estão aplicando uma mentira. Outro da mentira, levar a mão à boca, mas roçar a boca com os dedos. Provavelmente essa pessoa está programando uma mentira para você. E esses gestos com a palma da mão, exibir a palma das mãos, é uma pessoa que está passando verdade, honestidade, lealdade e deferência. Então, a palma da mão aberta, ela indica honestidade, um abraço sincero. E aí existem filmes que também expressam um monte de linguagens diferentes, de informações, mas que eles não usam a fala. E aí aqui eu peguei 2.
o filme Baraka e o filme Tempos Modernos. Então, o Baraka, ele não contém diálogos ou cenas coesas, mas apenas imagens e som ambiente, conversas ou cantos, que podem ser consideradas o narrador latente de uma intenção universal espiritual. Já no filme Tempos Modernos, ele vai descrever sem falas como era o processo de trabalho na época de quebra da Bolsa do Norte-Americana, que era a Bolsa de Valores, em 1929, e também ele vai fazer uma referência à Revolução Industrial. Então, são dois filmes muito bons para a gente assistir e a fala praticamente, o diálogo praticamente não existe. E aí, os nossos movimentos também passam informações. Então, nos movimentamos antes mesmo de nascer e depois, aos poucos, vamos explorando esses movimentos. Uma mulher, quando ela está grávida, quando ela está gestante, ela acompanha a gravidez através dos movimentos do bebê. Então, quando a gente passa a se movimentar desde dentro da barriga da mamãe, a mamãe já tem aquela certeza de que estamos bem. Quando nos movimentamos de forma equilibrada, a gente chama isso de coordenação motora. E os movimentos, com o passar dos anos, eles vão melhorando ou piorando. E o corpo, ele também explora o espaço. E aí nós temos dois artistas no nosso livro didático que tentam mostrar isso, o corpo explorando os espaços. Nós temos a Lydia Pape, que ela dispôs um círculo com 16 bacias, com 4 cores diferentes, que se repetiam alternadamente, e em cada uma dessas baciazinhas tinha um sabor diferente, que poderia ser degustado com um conta-gotas. Então ela tenta, dessa maneira, estender ao máximo o fio da expressão. Essa frase é dela. Eu tento estender ao máximo o fio da expressão. O que ela queria passar? A sensação de sabor de cada cor. Já no espetáculo Canela Fina, os bailarinos eles espalharam o pó de canela pelo palco enquanto dançavam. Assim, eles estimulavam o público a ter um olfato mais apurado. Então, é o corpo explorando os espaços, o sabor e o cheiro. Falando com as mãos. A gente também fala com as mãos. A gente pode fazer gestos com as mãos, mas tem uma língua brasileira de sinais que a fala é com as mãos. E aí a gente fala, então, com a comunidade surda-muda através da Libras, que é a língua brasileira de sinais, onde a gente se comunica apenas com os gestos das mãos. A simples projeção da silhueta de uma mão também pode construir uma composição de imagens poéticas e oníricas lindíssimas. Experiências com a criação de silhuetas através do corpo já foram bem experimentadas por diversos grupos e companhias do mundo todo, principalmente companhias de teatro. E este é um campo ainda muito fértil para pesquisas técnicas e também estéticas em formas animadas. Vocês sabem do que eu estou falando? Que tipo de arte é essa? Essa mesmo, a das sombras. A gente consegue, através das sombras, realizar um belíssimo espetáculo. Eu posso utilizar a sombra apenas das minhas mãos, e aí eu consigo formar diferentes animais e objetos com a sombra das minhas mãos, ou também eu posso utilizar a sombra do meu corpo para produzir arte. E aqui fica a nossa aula, então, de hoje. Nessa semana eu não vou passar atividade de casa, nem tarefas, eu espero apenas que vocês leiam o conteúdo do capítulo do livro didático.